Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito, para mais um episódio desse famigerado podcast. Olha, estamos aqui para continuar a nossa série sobre segurança, tá bem? Mas antes, eu quero te agradecer. Eu quero tirar um segundo aqui para agradecer. Eu tive nesse final de semana, na linha do tempo aqui de outubro, tá bom? Nesse final de semana, sei lá em que linha do tempo você tá. Eu estive no DevOps Days Fortaleza. Ó, que bonitinho que eles arrumaram aqui, olha. Nada a ver. Olha, eu queria agradecer demais a turma de lá. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestrinha, contar umas mentiras de Kubernetes lá. Kubernetes é fácil, vem pro Kubernetes, sua vida vai ser legal. Mais ou menos isso, tá? Mas eu fui extremamente bem recebido pelo pessoal de lá. Eu só não fui bem recebido pelo sol. O sol me agrediu do minuto que eu cheguei até uns 15 minutos antes de eu ir embora. 15 minutos antes de eu ir embora começa a chover em Fortaleza. Não sei, tá? Do nada. 10 minutos chovendo, depois parou, o sol volta a reinar. Mas parabéns, pessoal, pela organização, principalmente, para a turma toda dessa organização. O evento funcionou do começo ao fim, extremamente participativo, a galera ativa mesmo. Parabéns para todo mundo que compareceu. Obrigado por todos os abraços que eu ganhei. De verdade, isso me faz muito feliz. Eu não sou um cara de abraços, tá bem? Mas eu adoro encontrar com as pessoas e elas poderem dizer, pô, eu ouço o Cubicast, ou eu vou começar a ouvir, ou já ouvi alguma bobagem que você falou, gosto de piadinha de Java, apesar de ter muito javeiro lá, olha só, tá? Mas obrigado mesmo, pessoal, eu adorei o tempo com vocês e que venham os próximos, tá bom? Bom, hoje eu tô de corzinha diferente, meu amigo Dart tá aqui pra me ajudar, um beijo pro Cinemark, obrigado. Olha, 1 minuto de jabá aqui, tá bom? Eu já venho falando com vocês, eu troquei as luzinhas pra vocês não acharem que é sempre o mesmo episódio, que eu gravo tudo no mesmo dia. Eu não tenho nem saúde pra gravar 2 episódios no mesmo dia, gente, tá? Mas, acessa aí, agora já tem em todo canto, core.dev. Quer ter sua imagem hardenizada, 0 CVS? Só tem um canto, core.dev. Q-U-O-R, core. É chique, não é? Core, não, é core. Olha que beleza, tá? Core.dev, acessa lá, em qualquer lugar, dá uma curtida lá no LinkedIn, tem no Instagram também, e tem o site, core.dev. Suas imagens precisam de atenção, tá bom? Ó, o Redis acabou de tomar um Redis Shell, tá bom? Nesse momento tá saindo esse episódio, já deve ter um blog post meu explicando, se você usar o Redis aí, se mexe. E saiu hoje, eu vi hoje, então eu vou escrever ainda sobre o Grafana, então outra aplicação que todo mundo tem, tá? E que tem outra CVE 8.5, se eu não me engano. Gente, só vai até 10, tá bom? A do Redis é 10. Isso é de se pensar, tá bom? Então, sua preocupação com as suas imagens não pode ser só com as dos frameworks que você utiliza. Tem que ser com algo mais, com todo o seu ecossistema. O Kubernetes é feito por containers e imagens. Você precisa se preocupar com todas elas, beleza? Tá? Esse é meu recado. Core.dev, beleza? Valeu. Olha, voltando ao nosso episódio, espero que você não tenha pulado essa parte. Voltando ao nosso episódio aqui, eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Mas antes eu quero dizer, olha, ele estava há 2 semanas lá no Low Opscast, que é do Rafael Ferreira. Rafael, um abraço. Eu mando um beijo e mando um abraço. Eu mando os dois. Olha, eu gosto muito do Rafael, um MVP de primeira. Tem tudo quanto é certificação de tudo quanto é coisa. É embaixador da Alura aí, HashiCorp, sei lá mais o que, talvez nem seja. De um monte de lugar. Rafa, seu programa é top. E esse convidado estava lá há 2 semanas. Se você quiser ouvir um pouco mais, assiste lá o episódio 36. E, como é o nome dele? Leandro Venâncio. Conta aí para quem não assistiu o outro episódio, ou para quem não te conhece, quem é você e vamos bater um papo. E daí, Rafa, vou mandar um beijo aí, um abraço pro Rafa, né, o João? Boa. O bicho é um figuraça. Aquele lá, eu acho que ele é onipresente, né, cara? O bicho, ele consegue ser realmente da hora. Bom, João, me chamo Leandro Venâncio, atuo aí no mercado de tech já há algum tempo, tenho aí
alguns aninhos aí de experiência, mas sempre utilizando a mesma frase, né, que a gente nunca sabe tudo, estão sempre em fase de mutação, de aprendizado, e estou atuando fortemente aí com segurança, né, atuo bem focado em segurança de aplicação em nuvem e que percorre praticamente todas as etapas ali do desenvolvimento e de proteção dessas aplicações enquanto elas estiverem embarcadas, né? Seja on-premise, pública ou o famoso agora híbrido ou multi-cloud. Estamos aí na lida, né? Batalhando e correndo atrás. Muito bom. Bom, o pessoal te acha no LinkedIn, né? Talvez é o jeito mais fácil de bater um papo? Eu sempre brinco que as redes oficiais hoje é o LinkedIn, e aí migrando um pouco pro Instagram, né? Então, no LinkedIn me localizam lá como Leandro Venâncio, né? Se botar um /IN lá já cai direto. E se for o Instagram, aí tem uma piadinha, né? É o Leandro H de Hacker Venâncio. Então é Leandro H Venâncio, acha bem fácil lá no Instagram também. E aí é só adicionar que a gente já começa o papo, né? A resenha é boa. Tá bom, boa. Ó, eu vou deixar aqui os links para todo mundo poder te adicionar lá e mandar um oi. Massa. Pessoal, se você estiver adicionando ele, manda lá assim, ó, eu vim pelo Cubicast. Aí ele vai ficar feliz, vai falar, valeu a pena eu ter ficado até tarde batendo esse papo. Da hora, muito massa, cara. Boa. Leandro, mais um hacker aqui que vem no Cubicast esse ano, né? Pra gente bater um papo sobre segurança. Que na minha história, né? Eu vim de operações a minha vida toda. Eu sempre vi segurança sendo preterido. Mas a gente vê, e eu não sei se é porque meus olhos estão voltados para isso, né? E porque a GetUp começou a se voltar para segurança, então eu comecei a olhar mais para isso. Mas a gente, pelo menos na minha visão, eu tenho percebido que a quantidade de ataques, a quantidade de empresas afetadas, assim, tem aumentado muito. Isso é uma verdade? Isso parece para você também? Ou não? Eu estou viajando um pouco antes da gente bater um papo técnico mesmo. João, de certa forma, sim. Eu acho que a segurança ela passou a estar mais em um contexto de visibilidade, mas segurança de informação já é algo, acho que tratado pelas empresas há muito tempo, com um olhar um pouco diferente. Eu penso que o olhar da empresa no passado, ele estava por um olhar mais de governança, algo mais administrativo. E principalmente após ali a sanção da LGPD, que aí começou de fato a se falar um pouco mais sobre cibersegurança, que já é um contexto um pouco mais técnico. Uhum. Eu percebo que a escala da visibilidade está maior, contudo, tem sido feito um equilíbrio entre a governança e o tech. E sim, os indicadores mundiais remetem que o cybercrime está avançando e o Brasil está principalmente nesse radar aí alto, porque nós temos muitas oportunidades aí de melhoria em questão de segurança, né? Massa. Legal. Tá bom, eu queria começar nosso papo então, já que você até citou aí, sobre segurança em nuvem. A gente normalmente aqui tá falando de uma camada um pouco menor, né? A gente tá falando de containers e Kubernetes, mas eu vou tentar expandir um pouquinho o nosso Blast Radius aqui, né? De conversa para segurança em nuvem. Porque o Kubernetes, ele tá assentado numa nuvem, seja ela qual for, ele está assentado ali e isso afeta, né? Se o atacante, né, tiver acesso à nuvem, parabéns, ele vai ter acesso ao Kubernetes em seguida. Exato. Né? Então, não adianta só proteger um lado, né? Todo o papo de segurança vai dizer sempre segurança em camadas, tem que pensar em cebola, sempre vai dizer isso. Então, vamos nessa. Vamos começar por segurança em nuvem. Eu bati um papo com esqueci o nome dele. Da Claves. Nossa, não acredito que eu esqueci o nome. Mas eu sou um animal. Montoro? Isso, Rodrigo Montoro. Obrigado, me salvou. Montoro, desculpa. Esse ele tá aqui, se eu olho aqui pra minha esquerda, ele tá aqui na minha pirâmide, né? Eu tenho aqui alguns nomes quando eu falo de Kubernetes ou de segurança em nuvem, ele tá ali, cara, não tem como.
O bicho também é monstrão mesmo. Ó, então, Rodrigo Montoro, que eu gravei o Cubicast 125, então já faz um tempo aí, que a gente falou, inclusive, sobre segurança na AWS. Ele manja muito de AWS e a gente falou algumas coisas. E eu gravei agora há pouco com o ex-CTO da Claves. Ele mudou de função lá dentro, mas também a gente gravou sobre o Otto, uma IA da Claves para segurança. Fecha parênteses. Voltando a segurança em nuvem. Por onde começar? Né? Já que você falou um pouco de governança, normalmente é por aí que a turma quer começar, né? Quais seriam os pontos para a gente ter uma atenção inicial, assim? Legal. Essa questão de por onde começar é até tema assim, de algumas polêmicas, né? Porque quando o profissional é muito técnico, ele, naquele primeiro momento, ele não quer ir a fundo da governança. Ele não quer ler políticas, ele não quer ler uma documentação extensa. Ele quer aplicar a correção através de gestão de identidade ou fechar um perímetro. Então ele busca fazer algo naquele sentido ali. Só que, juridicamente, a gente acaba se apoiando quando tem algum incidente de segurança e ele, por exemplo, gera uma exposição ou gera um vazamento de dados, acaba envolvendo bem forte o jurídico, né? Então, a governança ela acaba sendo a base sólida nesse contexto. Bom, por onde começar? Eu penso que o primeiro, a priori, a gente precisa fazer um assessment no ambiente. Tentar entender como de fato está esse ambiente. Por quê? Porque através dessa investigação inicial, e que não precisa ser muito extensa, não. Tem gente que fala até 40 horas, né, para fazer assessment. Eu acredito que um assessment de 4 horas, de 8 horas, com a equipe ali, seja DevOps, Dev, a galera ali de Sec, já consegue ter um briefing legal dos últimos 6 meses aí da empresa. E em cima disso a gente consegue montar um primeiro planejamento. Esse é o primeiro passo. Tá? Isso seria usando CSPM, talvez? Ou outro tipo de assessment? Então, o CSPM ele é bacana, né? Porque ele traz toda a métrica ali dentro, mas eu me apoiaria não só em ferramenta, porque eu penso que isso é um ponto chave em algumas estratégias de trabalho. Se eu disponho, e eu estou falando de qualquer tipo de empresa, se eu disponho de recursos de capital para contratar uma ferramenta, pô, show de bola, muito bom, porque nada melhor do que ter um core business já muito elaborado para eu extrair o suco pronto. Agora, quando eu não tenho, cara, como que eu faço? Eu sou uma pequena empresa e eu estou usando a AWS ou eu estou usando Kubernetes em Azure, em GCP. Como que eu faço, cara? Eu não tenho ferramenta. Framework. Eu vou pegar um framework e eu vou ler esse framework passinho de formiguinha. Primeira etapa, primeiro ponto. Se é uma empresa que já tem uma cultura de ISO, aí eu vou pegar a ISO 27017 ou a 27018 para trabalhar em cima disso. Se eu não tenho uma cultura de organização tão elaborada, eu já caio direto no CIS ou então no NIST, versão 2. Por quê? Porque eles já são bem técnicos. Então ele já vai vir com o tema bem focado no que você quer, não precisa ler ele inteiro, você vai tratar diretamente o controle de nuvem e vai começar a trabalhar naquilo ali. Dica de ouro, tem muita coisa para estudar. Para onde eu olho? Primeira coisa, gestão de identidade, proteger isso, perfilamento low level, mas eu sou desenvolvedor, chefe, não tenha de mim. Azar o seu, que você é o desenvolvedor-chefe. Baixo privilégio. É triste demais, porque a segurança ela recebe esse estigma. O cara vem para travar o processo. Não, a gente vem para aculturar. E aí o choque de cultura ele é complexo, né? Mas eu não gosto de travar processo. Se eu identifiquei que tem um líder de projeto com admin, eu não vou chegar lá e bater de frente com o cara. Não, eu vou começar a monitorar ele. Eu vou criar métricas para monitorar. Se ele derrapar, aí eu vou lá e faço uma intervenção, né? Mas se não, eu começo a monitorar até que eu faça todo o ciclo busque cobrir todo o ciclo de desenvolvimento, ter esse assessment completo, e aí eu venho com o olhar de gestão. Mas voltando na dica, para onde olhar? Gestão de identidade e acesso,
Infraestrutura, então avaliar a segregação de redes, de ambientes, né? Eu vejo em alguns locais a segregação de segurança do pessoal é trabalhar com namespaces diferentes, né? Ah, não, eu já segreguei os namespaces aqui, tá seguro. E tá tudo bem, não tem problema. Cada um determina as suas regras. E tá tudo bem, pessoal. Mas eu acho que é um pouco frágil, né? A gente tem algumas abordagens... Um pouco frágil, Leandro? Você tá sendo muito bonzinho. Pra ser bacana, né? Vamos puxar like. Pessoal, deixa o like pro Leandro e eu vou falar aqui pra vocês. Namespace não segura nada. Nada. Literalmente. Você pode ter 2 namespaces. Se você não tem network policy... Já era. Um beijo e um abraço. Nem precisava ter namespace. Bota tudo no default. No default. Mas tudo bem. Desculpa. Mas tudo bem. E algo que é muito bacana, que o pessoal não costuma fazer já no início, é identificar a joia da coroa. O que seria isso na prática? Qual a aplicação que é o meu core business, que se for afetada, eu tenho um prejuízo financeiro alto? De cara, eu já tenho que identificar isso. Por quê? Vamos pegar uma empresa de médio para grande porte, e essa empresa possua mais de 1.000 microserviços, mais de 300 aplicações, seja segregada e aplicações novas ou legada. Olha o trabalho que a gente vai ter até classificar o risco, classificar a governança, montar uma matriz Ninebox ali, seja do que for, para identificar qual o impacto. E então, depois de todo esse trabalho, a gente vem e diz, olha, identificamos que das 300 aplicações, 5 eram as nossas aplicações core. E aí isso já se passou lá 1 ano de trabalho. No meio do caminho a gente tomou um ataque. Eu nunca me esqueço, eu atuei numa empresa, não vou citar nomes, né, mas foi um caso bacana, que eu trabalhei por 8 meses. E quando eu terminei o trabalho de 8 meses, porque era uma empresa assim com certos desafios internos, né, pra gente lidar, quando eu trabalhei, finalizei meu relatório de 8 meses, a premissa do meu relatório era dizer o seguinte: olha, a gente precisa fazer implementação de tais métricas, de tais indicadores, precisamos melhorar aqui e ali. Só que no dia anterior à apresentação do meu relatório, não. A gente recebeu um e-mail de uma pessoa que já estava lá dentro da empresa, trabalhando há 2 anos. E eu tinha 8 meses de casa, e o ator, o possível atacante, né, ele já estava lá 2 anos. E ele entregou um assessment profundo de várias questões que não estavam nem naquele radar do meu trabalho, sabe? Nossa, sério, cara? Sério, cara. E aí eu disse assim, pessoal, esse usuário, eu identifiquei ele aqui no meu relatório. E eu ia, em algum momento, perguntar se a gente podia remover, etc, né? Porque ele não estava aqui no contexto que vocês pediram pra gente olhar. Mas olha só que bacana, é uma pessoa que já está trabalhando aqui faz 2 anos, e agora o legal, ele está perguntando se a gente pode entrar com algum incentivo financeiro para ele, né? Retroativo, inclusive, viu? Eu queria dizer. E aí ficou aquela coisa, mas a gente vai pagar uma chantagem? Aí eu disse, não, gente, não está chantageando nada. Ele mandou um relatório, muito bem elaborado, por sinal. Se mergear os 2, vai ficar um terceiro relatório parrudo. E o que ele quer é o seguinte: pessoal, eu fiz um pen test profundo na empresa de vocês. Uhum. Vocês querem compartilhar aí algum recurso financeiro? Vocês têm uma política de bug bounty, né? Ou, de repente, querem usar essa experiência para criar a política e tal? E, cara, o pessoal... torceu o nariz. Ficou na dúvida se pagava, se fazia um depósito, alguma coisa e tal. Como fugiu da esfera técnica, né? Foi uma questão de gestão. A gente acabou não intervindo, mas... o que isso, em resumo, quer dizer, cara? Quer dizer que, enquanto a gente está aqui fazendo um esforço muito alto para manter um ambiente seguro, do outro lado, existem profissionais ou vetores de ataque que podem já estar usando e consumindo aqueles recursos há muito tempo. Então, por que a gestão de identidade ela é importante? Porque a gente já no primeiro dia de trabalho, a gente já vai fazer uma atuação em cima daquilo ali e vai limar qualquer tipo de usuário com privilégio alto. Uma experiência aí recente, eu encontrei
78 administradores em uma nuvem. Pô, todo mundo é administrador? Não era todo mundo, porque a empresa tinha para mais de 70 mil... 82 pessoas. 70 mil colaboradores. Tá bom. Mas na equipe de TI tinha 300. Pô, é muito, então. Muito. Só que qual era a justificativa? Ah, mas é porque ele trabalha lá na área de sustentação. Ele precisa ter o admin, né? Porque ele resolve ali os on-call, eles resolvem ali alguma sala de guerra, etc. Aí eu disse, não, pessoal, a gente tem que ter o admin só aqui na equipe core, não tem que passar para lá, né? Uhum. Enfim, cara, o dia a dia de todo e qualquer profissional que trabalha aí com segurança de nuvem, né? Ou aplicação. Quem nunca pegou um Postgres rodando, sendo instanciado múltiplas vezes, consumindo recursos infinitos, quebrando query ou rodando query profunda lá, eu vou usar até uma frase bacana, mal formulada, mal escrita, né? Ou com oportunidade de melhoria. E isso travava ou derrubava o ambiente. E o cara achava que estava tomando ataque de negação de serviço e era o último deployment que ele tinha feito que estava consumindo muitos usuários do banco. Cara, tem de tudo, entendeu? Pode crer, que da hora. Tá bom. Olha, eu quero perguntar uma coisa. Vou sair um pouco de cloud, só vou abrir um parênteses aqui sobre uma coisa. Você falou sobre a ISO 2717, 18 e sobre CIS, etc. Eu queria saber sobre a ISO. Qual a sua opinião? Eu tenho uma opinião particular sobre a ISO. Claro. Que eu não gosto da ISO porque eu posso mentir na ISO. Tá. É um checklist. Né? Ah, mas você vai sofrer auditoria. Beleza, gente. Não tô falando disso, tá bom? O que eu tô dizendo é, a ISO vai fazer a auditoria hoje, dia 3 de outubro. Até o dia 3 de outubro de 2026, provavelmente eu não vou sofrer outro. E aí eu tenho esse tempo todo, até a próxima auditoria, para fazer merda e para arrumar lá no final, uma semana antes da ISO de novo. Legal. Para mim, esse é meu problema com a ISO, que não é uma ferramenta, ou vou abrir aspas aqui, uma entidade que verifica o meu ambiente e me diz se eu passei ou não. Legal. Entende? Bom ponto. Queria saber um pouco sobre a sua opinião. Eu sou... Beleza. Só falo bobagem aqui. O que é bacana na tua fala? É o retrato da experiência que você tem com a ISO. O contato que você teve com ela. Eu também já atuei em empresas que trabalhavam mais arduamente próximo da auditoria. Vamos colocar assim. Quando a gente traz, né, a fala, a ISO é uma mentira, por exemplo, ela por si só não é. Elas são controles, né? A forma como a empresa utiliza é que talvez remeta a esse sentimento. Sim. Sacou? E aí o que é o bacana? É que muito provável que pela experiência ou contato que você teve, a entidade ela era auditada, vamos dizer assim, por uma certificadora que gerava ali a questão da homologação da auditoria, mas ela não tinha um auditor líder interno. Esse auditor líder interno é que faz a diferença quando a gente trabalha com segurança voltada para ISO. Por quê? Porque esse auditor, ele é o cara que vai estar dentro da empresa para ser uma réplica, um pod do auditor efetivo, e ele tem que ter autonomia total. Ou seja, ele vai chegar na infraestrutura, ele vai pegar as inconformidades de infraestrutura e vai gerar umas não conformidade. Aquilo ali deveria até, em alguns casos, gera impacto no PPR, no pagamento de lucros e resultados. Total, já vi. Eu entendo que a ISO por si só, ela é um livro. Eu vou ler e eu vou interpretar. Aí, infelizmente, algumas empresas interpretam da seguinte forma: eu estou protegido porque eu tenho uma certificação em ISO 017 e 018. E aí, o que a gente faz para quebrar essa narrativa quando a empresa diz que tem certificação? Você tem a certificação? Tem. Legal. Apresenta para mim qual a área da empresa que vocês homologaram a certificação. Porque às vezes o que acontece? O cara tem eu não vou dizer empresa, mas o cara tem um nicho de mercado fodástico lá. Tá. E aí, o que acontece? Ele certificou o estoque. Sacou? Sim. Eu tenho segurança da informação 27, 017, 018 no meu processo de estoque.
Ah, o que é o processo story? Ah, é requisitar material e entregar material. Não, mas eu quero saber lá no processo X, né? Desenvolvimento, porra! Tipo, não é obviamente que a 017, 018 não se aplica nesse contexto, mas a 27001, 27002, 27005 se aplica. Sim. Aí o cara tem ISO 27001. Tá, beleza. Mas o que você certificou? Ah, eu certifiquei um pedacinho lá do meu processo de exportação, um pedacinho aqui da área de estoque e um administrativo em outra parte. Não, galera, eu quero saber o processo de cultura de tecnologia. Quais as ferramentas, quais os seus ativos, qual a gestão de identidade, quais os teus recursos, gestão de vulnerabilidade. Vocês não fazem nada, não certificaram nada disso, então. Então, a gente tem foco aí para queimar lenha, né? Cara, é o jogo que alguns jogam, só que o que algumas empresas precisam entender? Eu atuei em um grupo bem forte da área de energia no Brasil, e lá, cara, a gente era os advogados do diabo. A gente pegava a galera que estava certificando, as empresas que eram fornecedores de serviço pra gente, e nós confrontávamos os caras. Então, o nosso assessment, cara, eu acho que ele tinha mais de 900 perguntas, que quebrava a narrativa dele já no momento da primeira reunião. Ah, eu sou certificado ISO. Ah, qual é a ISO que você é certificado? Ah, sou certificado ISO 27001 e 017. Ah, beleza. Você cumpre isso, cumpre aquilo, tá. Se ele marcasse cumpro, a gente pedia para evidenciar. E aí ele saía da concorrência porque ele não conseguia evidenciar, entende? Então essa gestão, talvez, como você tem essa visão, eu não acho que é deturpada, eu acho que é correta, mas é mais porque não tem um profissional especialista do outro lado atuando de forma coerente, sabe? Fazendo esse contraponto. João, cara, como é que é o processo lá na empresa XPTO? Aí você vai dizer, é assim, assim, assim. Vocês são certificados? Somos. Então tá, traz aqui a tua certificação. Vamos olhar quais são os controles que você disse que aplica. Aí você vai apresentar. Eu, como vou ser um colaborador contratado da empresa para auditar, eu vou fazer uma visita. Só que eu não vou dizer quando eu vou. Então eu vou pegar a galera bem de calças curtas ali, né? Em contrapartida, eu já vi a atuação de outros profissionais do mesmo modo, que o profissional que era o auditor líder, ele tinha medo de reportar a não conformidade, porque ele achava que ele ia ser demitido. Sim. Sacou? Total. Ele não tinha liberdade, ele não tinha autonomia, né? E aí acabava comprometendo até o próprio resultado da empresa na auditoria de fato. Porque daí quando ele entrava na auditoria, ele tomava não conformidade porque o auditor interno ficou com medo de reportar, sacou? Sim. Putz, pode crer. É punk, mas é isso. Eu hoje, quando eu entro numa empresa que não tem governança, eu corro pro NIST. Eu vou de NIST porque é mais fácil a gente já fazer uma intervenção técnica e depois, na contramão, aplicar a governança com a ISO, né? Ou, porque, em resumo, não sei se você sabe, mas a ISO ela aplica assim, ó, ela se aplica de cima para baixo e o NIST é de baixo para cima. Essa é a diferença, em teoria, dos dois, tá? Mas na prática, eu vou primeiro começar do pior e vou vir para o menor. A ISO não. A ISO ela vai desde o menor. Ah, vocês não têm uma política de segurança? Não, não tem. Ah, então eu vou escrever aqui que a gente precisa criar uma política de segurança. Jovem, eu não tenho observabilidade. Eu tô recebendo reporte do meu cliente que o meu sistema caiu. Será que não seria bacana a gente já começar por observabilidade? Não, veja bem, a gente precisa criar todo um corpo, temos que criar o comitê de segurança. Cara, mas isso não vai segurar, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa apresentação, numa palestra, e o profissional disse assim, ó, pensa que isso aqui, né, uma folha de papel, pensa que isso aqui é a tua política. Ah, legal. Aí ele pegou uma caneta, puf, pronto, furei o teu sistema de segurança. Galera, a gente precisa ter o técnico. Quando eu não tenho a política, até que eu tenha, eu preciso ter ações técnicas. Um scanzinho rápido, vamos aí, né? Pô, eu não tenho nada, não tenho dinheiro pra nada. Roda o OpenVAS na tua infraestrutura. O OpenVAS é open source, é o mais básico de tudo. Ele já vai te dizer pelo menos se as tuas VM tem alguma questão de vulnerabilidade, né? Porque às vezes o cara não tá acostumado no container. Hoje eu digo que a gente fala muito do Kubernetes, mas, cara,
A gente tem aí 80% de uma infraestrutura para cobrir que não está em container, né? E é um legado gigante, muito, muito grande, entendeu? Ou então, cara, eu já tenho aqui uma infra em nuvem legal, roda o Prowler, pô. Vai lá e faz um assessment com o Prowler, bem simplesão, gera um relatório e cai em cima daquilo dali, entendeu? Não tem como ser muito diferente disso. Só que, claro, se eu quero receber grana do meu board, da minha camada de gestão, isso não vai gerar valor. Porque, geralmente, um profissional técnico, ele não entra numa reunião de board, né? Quem entra é a coordenação. E o cara tá tão atolado em problemas, em gestão de vulnerabilidade, em várias questões, no dia a dia, né? On-call, enfim, cara, a gente tem tanta bucha para resolver no dia a dia, que ele se esquece ou não tem tempo de sensibilizar a coordenação dele. E aí o coordenador dele vai para a reunião sem informação. Como é que ele vai sensibilizar o board de... Olha, precisamos investir em segurança. O próximo orçamento a gente tem que colocar lá pelo menos R$1 milhão para avaliar segurança em repositório. Cara, tem muita coisa, né? Embora a gente consiga fazer muito também com open source. Eu sou muito fã de open source. Só que, até para findar, corporações não curtem muito, grandes corporações não curtem muito, porque eles ficam com aquele receio de que, puxa, quem manja hoje dessa infra ou dessa camada de segurança aqui é o Leandro. Se eu perdi o Leandro, eu perdi o meu referência. Então vamos contratar uma ferramenta que pelo menos eu tenha um suporte pago, que se der ruim aqui quando o Leandro sair, ou mudar de função, eu tenho um suporte da galera que pode manter meu ambiente, né? Então eles sempre buscam essa saída. Mas, cara, tem de tudo um pouco, né? Isso aqui é o bom. Tá bom, legal. Tem trampo pra todo mundo. Verdade, verdade. Eu queria saber, inclusive, eu gostei que você estava falando sobre isso, queria abrir um pouco mais sobre essa gestão, ou talvez o entendimento dessa superfície de ataque, né? Porque se a gente olha CVS puro, né? Eu entendi, demorei um pouco para entender isso, mas parece forte, é burrice olhar só o CVS. Parece forte dizer isso, mas é. Eu li isso num blog de um gringo e eu me senti ofendido. Eu falei, vou ler depois, não vou conseguir ler isso agora não. Mexeu no estômago. Exatamente, eu falei, pô, eu tava achando que eu tava entendendo do tema. Mas, pô, realmente é burrice você só olhar o CVS, né? A CVE, assim, na verdade, né? A vulnerabilidade em si. É porque ele acaba fracionando, né? Eu tenho ali o CVE, o CVSS e tem o CWE. e é uma pá de nome que o cara fica perdido na orientação, né? Sim, pode crer. Então, é burrice olhar isso, porque você vai estar olhando um ponto sem conexão, né? Todo mundo já deve ter visto essa ilustração, né, de conhecimento e sabedoria, que essa ilustração é maravilhosa, assim, mas todo mundo já deve ter visto, né? Porque conhecimento é o que o banco de dados do CVE tem. Ele tem aquele conhecimento. Ele sabe todas as CVEs que a gente conhece estão lá naquele banco. Parabéns. Agora, quais no meu ambiente podem ser exploradas? Qual vetor? E você falou, né, também sobre qual é a joia da coroa aqui, né? Bati um papo muito legal no Kubecast 180 com a Caroline Assunção, que é de SEC, ela conversou sobre isso, né? Tipo, a gente não deve ter uma regra, né? Um anel para todos controlar, assim, né? Uma regrinha para todo mundo. Pô, a regrinha para a joia da coroa aqui, para minha produção, não é a mesma pro container que o cara tá rodando um MVP lá. Pô, que os caras estão testando agora e quer correria, né? Então eu queria saber de você, assim, na sua experiência sobre esse tema, sobre conscientizar, né? E até pro técnico que tá indo para esse ramo, né? Tem bastante gente que me pergunta, pô, eu gosto de segurança, eu quero migrar, de certa forma, né, entre aspas aqui, de DevOps para Sec, né? Para DevSecOps, quero expandir um pouco. Então, como que é a sua experiência aí? Massa, João. É assim, ó. Essa sua fala, ela vai muito sobre uma experiência recente que a gente teve num processo de avaliação justamente de gestão de vulnerabilidade, olhando pela métrica de desenvolvimento seguro. A gente pegou um projeto e esse projeto, ele, de cara, ele apontou 480 vulnerabilidades, entre críticas e alta.
E aí eu entrei na reunião e disse, pessoal, legal. E o pessoal tudo desesperado, como que eles iam corrigir esses problemas. Por quê? Porque a régua do deadline do projeto já estava na porta. Sim. E aí, assim, pessoal, beleza, vamos arredondar, 500 vulnerabilidades. Legal. Vocês não vão resolver isso nesse período. Não importa que período seja, se você não trabalha com resolver CVS, você não vai resolver 500, porra. É que assim, vocês estão querendo resolver um problema que não tem remédio. A gente está falando de uma equipe enxuta, recursos zero, porque esse projeto ele já está acabando. A gente era para ter investido esforços lá atrás. Total. Mas é que daí lá atrás a gente não tinha visibilidade que ia ser um projeto importante. Tá tudo bem, não tem problema. Mas olhar para as 500 não vai resolver o nosso problema. Queria abrir um parênteses antes do que a gente precisa fazer. Mas ia sair mais barato, infinitamente, tá? Ter olhado isso antes. Tá bom? Não iam ser 500 agora. O budget que você ia precisar, olha, não importa quantos zeros tem aqui. Ia ter 10 vezes zeros a menos. Ia ser 10% talvez você ia gastar. Né? A gente já falou aqui várias vezes de shift left, então lá no início você ia gastar infinitas vezes menos, certo? Só que olha o bacana, quando você traz essa parte de orçamento, é onde eu te falo que é o importante. O dev, ele não sabe o impacto financeiro de uma vulnerabilidade na aplicação, mas ele sabe o impacto financeiro de ele não entregar a funcionalidade. Total. Entende? Então, o que às vezes o AppSec, e eu também em alguns momentos já pequei, né, é que eu não sensibilizava o dev para ele entender do negócio e não sensibilizava o negócio para entender o dev. Então, os dois não se falavam de forma coerente e isso acabava gerando um impacto negativo no desenvolvimento do processo. O que era o X da questão? Era que naquele caso que eu estava comentando as 500 vulnerabilidades, eu não tinha que fechar as 500. Eu tinha que fechar as mais impactantes perante o negócio. Então, o que eu comecei a perguntar? Pessoal, dessas 500, quantas poderiam estar ou estão públicas? Cara, dos 500 já caiu para 40, para 50. Então a gente não tinha mais que discutir 500, tinha que discutir 50. Beleza, dessas 50, quantas estão de fato públicas? 20. Pessoal, essas outras 30 esquece agora. Vamos para as 20, entendeu? Até que a gente chegou num ponto que a gente precisava corrigir 0. Sério? Sério? 0. Por quê? Porque os caras, eles não estavam fazendo um merge de informação de ferramenta. Então, eles pegavam o resultado de uma ferramenta e essa ferramenta ela não trabalhava com um NVD do banco, lá de vulnerabilidade. Uhum. Ela trabalhava com semântica e concatenação. Então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que está desenvolvida em Quarkus. E aí a versão do Quarkus 1.22 estava vulnerável com um XPTO coisa. Ok. Um Log4j, por exemplo, né? Um Spring4Shell, alguma coisa assim. Legal. Mas eu já corrigi esse cara já há tempos. Por que tá pegando ainda? Cara, tá pegando por quê? Porque quando você fez a instalação do pacote, ele tinha o nome da versão no nome do pacote. Quando você rodou o patch de atualização, ele atualizou o que estava dentro do pacote. Ele não atualizou o nome do pacote. Então ele vai sempre continuar pegando na ferramenta, dependendo de qual for. Então aquilo ali foi já um obstáculo. A gente removeu aquele obstáculo, aquele impedimento, a gente começou a tratar o problema. Mas desses aqui, que sobraram, quantos de fato rodou? E todos já estavam corrigidos. O que eles eram? Falso positivo. A gente tratou os falsos positivos, item a item. Uhum. Claro que depois a gente voltou para tratar as outras 450 que ficaram, vamos dizer assim, né? Uhum. 480. Mas a gente foi fazendo o caminho do atacante. Por quê? Porque dentro daquelas 450, o atacante ele não ia conseguir chegar para explorar porque elas não estavam públicas. Então, para que eu vou me preocupar em investir segurança? Vamos lá, vou mudar minha fala. No momento zero, né? Por que eu vou me preocupar com esse cara agora, sendo que ele não é o meu ranking, é o meu vetor principal? Total. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma mescla de uma tabela utilizando o CVS, a importância dele, utilizando até mesmo a questão ali da severidade, se é baixa, se é alta, média, enfim, né? Mas nós colocamos o fator de risco dentro dessa camada de análise. Então, hoje, quando chega na esteira, já é avaliado direto a questão dentro do contexto, né? Porque a gente já tem etapas hoje
bem mais consolidadas a título de esteira. Não só CI/CD, mas esteira de processo de desenvolvimento. Quando abre a esteira de projeto, eu já tenho um checklist mínimo para responder. Se o cara respondeu que é MVP, que é uma POC, ele não vai cair para dentro de, como você falou, de 800 regras de negócio. Total. Não, cara, ele vai para um ambiente que vai ser provisionado momentaneamente, temporariamente e com prazo de encerrar. Deu 90 dias de POC, morreu o ambiente, acabou. Tudo que tinha de vulnerabilidade morreu, entendeu? Sim. E que se ele quiser passar desse ambiente para uma homologação e possivelmente, né? A régua aumenta. Aí ele vai ter que responder as 800. É isso aí. Que aí ele saiu de MVP e foi para essa linha. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque você falou do NVD e do Kev. Eu queria só esclarecer aqui para a turma, a gente abriu um parênteses sobre isso. Sim, sim. NVD é do NIST, que é o... Não achem que eu sei isso de cor, viu, pessoal? Tá escrito aqui. Vou gastar meu inglês agora, Wizard National Vulnerability Database. Então esse é o NVD, né? E Kev, né, com K, como tudo de Kubernetes. Não, tem nada a ver com Kubernetes, pessoal, mas é com K. Esse jabá foi da hora. que é o No Exploited Vulnerabilities, né? Então, tipo, são vulnerabilidades com um exploit conhecido, né? Que tem um caminho, eu vou chamar assim, que tem um caminho fácil. Hoje em dia eles chamam de PF Attack. Isso, PF Attack, que é o novato, né? O que tá brincando na internet. É isso aí. Procurar um pouquinho, ele consegue entrar, tá? A gente não tá falando de um cara, olha, e agora vamos separar aqui as crianças dos adultos, tá bom? Ô João, só um complemento, é que o Kev é do CISA Kev, né? Que é de um outro framework que a gente acaba utilizando ali, né? Dentro do contexto. Boa. Sacou? Não o NIST, né? O CISA. Não do NIST. Isso. O que eu ia falar aqui, separando as crianças dos adultos, hackers que estão me ouvindo, calma aí, tá bom? Isso é só um podcast. Bora. Que existem... Tu falou hackers aí enquanto tu pensa, tu falou hacker, já coçou o dedo. Já coçou. Existem atacantes e atacantes no Caps Lock. É isso aí. O atacante no Caps Lock, tá? Não é o PF Attack, não é isso que ele vai usar. Não. Ele vai usar ele tem um objetivo, tá? É igual aqueles que a gente vê no filme, é o Tom Cruise. Ele quer invadir o lugar. Isso aí. Ele decidiu que ele quer. Daí pra frente, ele vai achar um jeito. Se ele vai, com certeza, não é esse cara que paga 5 conto pro amiguinho lá do Pix. Então, não é esse. Lá foi... Eu sempre brinco que lá foi 15 mil. 15. 5 foi recebido. Os outros 10 a gente não sabe. E se teve mais também não. Isso. Porque não deu tempo de saber. Não deu tempo. A PF atuou mais rápido. Então, então, a gente tá falando dos atacantes aqui no minúsculo. É isso aí. Né? Que cara, a gente quer preservar a nossa casa. Colocar um trinco. Em época de IA, qualquer criança é muito pejorativo. Mas qualquer pessoa que tenha ali talvez um desejo, com uma IA, ela consegue fazer bastante barulho. Ela consegue, né? Se ela tiver um pouquinho de conhecimento e um tempo disponível ali, ela vai conseguir. Então, o que a gente tá falando aqui, gente, é de fechar esses caminhos, não vou chamar de óbvios, mas os conhecidos, os caminhos conhecidos, é disso que a gente tá falando. Então, o NVD e o Kev estão falando disso. Porque isso é diferente, né? Eu tô falando tudo isso para poder falar que isso é diferente do que eu comecei falando, da burrice, que é olhar só o número. Essa CVE, isso. E eu brinquei aqui no começo, né? A CVE do Redis é nível 10. Isso. Beleza. Agora, olha, eu tenho um Redis, tá nessa versão 8.0.1, eu acho, se não me engano. Tá bom, mas ele tá trancado dentro de casa, num on-premise, não comunica com ninguém. Cara, eu tenho que parar tudo e atualizar esse Redis, tá? Acho que não, se você tiver outras prioridades. Você vai planejar. Tá? Se tem outras coisas para ver, tá? Criticidade. Claro. Agora, se você tem um Kev aqui, e aí se você olha para esse Redis, tá com a cara pra rua, ou tem uma API na rua que já fala com esse Redis direto, amigão, para o que você está fazendo agora e vai atualizar esse Redis. Isso. Eu já passei por uma experiência que
A gente fez um treinamento de gestão de segurança, que hoje tem um contexto bem voltado para AppSec, que era um treinamento para proteção de API. E, em determinado momento lá, a gente falou sobre algumas questões de OASP, né, Top 10, etc. Passou o treinamento, alguns desenvolvedores não puderam participar do treinamento. Mas, coincidentemente, um desenvolvedor me chamou e perguntou assim, ô Leandro, dá uma olhada nessa API aqui, cara. Essa API aqui, ela tá pública, ela não tem token, é só bater no endpoint e descarrega aqui XPTO conteúdo. Pô, que delícia! Isso aqui tem algum problema? Aí eu disse, não, cara, isso aí tem solução. Desliga! É só implementar um OAuth ou botar um Midway aí no caminho, né? Fazer um BFF para comunicar. Isso aí tá onde? Tá em alguma nuvem? Tá rodando uma VM? Cara, eu só vejo opções de solução. Então não é um problema. Cara, mas isso aqui deveria estar assim? Ah, daí é outra história. Não deveria ter subido dessa maneira, né? Total. E qual é? Isso tá funcionando? Tá sim. Pode bater no endpoint aí que tu vai descarregar. Cara, eu caía lá... Se isso tivesse vindo a público, né? Essa empresa teria passado por um problema ali de LGPD porque tinha dados sensíveis. Uhum. E sem criptografia aplicada. Nossa. Era só visualizar ali o contexto, sabe? E, cara, da onde que surgiu? Aí eu fui, depois de proteger, eu fui analisar a aplicação. Você vai dizer pra mim, não, Leandro, é mentira. O pacote do bundle do aplicativo que consumia essa API tinha o nome POC. Você acredita, mano? Cara, eu acredito muito. Porque o que tem... Evoluir uma POC para produção. Pô, o que tem de MVP e POC rodando em produção há tempos... Pô, cara, quando eu comecei a falar de Kubernetes lá em 2016, eu usava muito esse discurso que era assim... Quem não tem, por exemplo, eu tinha uma demo muito legal que eu apresentei no PHP... Conference. SP... PHP Experience. Experience. Com o Pokémon. Nossa, conheci o Pokémon lá. 2017. Que eu tava falando sobre esse lance que você falou da POC, que deleta em 90 dias e tudo. Eu tinha isso num Jenkins, né? Então você fazia deploy direto. E aí, cara, se você não usasse, você colocava um timeout lá e deletava. Tudo isso dentro do Kubernetes, que beleza. E o meu discurso era, olha, quem não tem no seu ambiente... Né? Dentro das VMs, você não tem uma VM, aquela que não tem nome, mas que tem um IP público nela, que ninguém tem a chave SSH+, mas você tem certeza absoluta que é desligar e tudo parar. E, cara, isso ainda existe. Tem muito MVP e POC em produção aí que nunca mais foi feito um deploy. Eu não me orgulho de algumas ações que eu já fiz, porque a gente sempre, enquanto está em um processo de formação, a gente acaba experimentando algumas coisas. Mas certa vez eu estava em um cargo em uma empresa e eu fiz uma pergunta para o board. Eu estava ali discutindo uma questão de segurança. E o pessoal disse assim, não, rapaz, tá maluco? Você não sabe o que está falando. Nós temos um data center Tier 3, temos aqui... backup, temos no break, né? E, cara, tinha tudo, né? Isso é legal. Mas funciona? É óbvio. A gente tem relatórios diários sendo gerados e tudo. Não. Aí vamos para isso, né? Eu não quero o relatório do papel. Eu quero saber se funciona. Vocês têm convicção de que funciona? Uhum. Se puxar o cabo. É o nome de vocês que tá lá, né? Vocês estão assinando. Funciona. É óbvio. Eu levantei da onde eu tava, eu fui. A gente tinha um data center híbrido, né? Eu fui no data center e... Puta merda. Mas o Snowbreak era testado individualmente. O Snowbreak... uns estão com problema de bateria hoje, mas é porque semana passada tava bom. Mas e o gerador? O gerador leva 1 minuto.
entre uma coisa e outra para acionar. Gente, não pode parar. Lá no documento tá dizendo que é 99,9. Se parar, deu ruim. Teste mocado, todo mundo passa, né? Até eu. Cara, para resumir a conversa, 4 horas levou para restabelecer o ambiente. Nossa. E aí, o impacto disso na imagem. Imagina, né? Vamos pensar assim, claro, não é o caso, né? Uma empresa das grandes aí que a gente tem no Brasilzão, parar por 4 horas porque alguém foi validar o contexto de backup e desligou o disjuntor inteiro do data center. Uhum. Sem falar que eu já vi data center no subsolo, né? Na garagem, praticamente. E aí, quando choveu na cidade... Um abraço. Matou mesmo. Caiu a comunicação geral. Sério? Dessa empresa que eu trampava. Sério? Imagina, queimou tudo, né? E teve salvação depois? Nada, né? Acabou tudo. Do que tava lá embaixo, a salvação foi mandar pra caçamba. E o mais doido é que aí tinha política de backup, tinha DR, tinha tudo. Subiu pra nuvem. Foi show de bola. Foi pra nuvem, que é uma beleza. Trabalhamos, vamos puxar de volta. Como assim puxar de volta? A gente não estruturou essa parte do PCN. Desliga daqui e joga fora. Já subimos, é isso. Aí eu disse, fazia, cara, acho que fazia, sei lá, 6 meses que eu tava assim, na posição. Uhum. Aí, mas como assim, gente? Eu achei que aquele documento que vocês tinham lá, vocês tinham validado na prática, né? Porque, inclusive, ele renova daqui 1 ano ainda. A gente tem mais tempo para trabalhar. Eu não tava nem olhando para aquilo lá agora. Não, a gente não fez isso. Cara, assim, ó, deu uma paulada de cloud, porque não era para ficar tudo em nuvem, teve que voltar, e ficou o burbulho, né? Paga, não paga, o provedor quer morder a grana porque foi usado. Por fim, foi pago e gerou crédito, né? De positivo. Então, sei lá, vou dar um número aqui. Paguei 2 milhões de fatura e gerou 2 milhões de crédito lá para usar de serviço e recurso, né? O provedor foi parceiro nesse sentido. Mas você vê, mas não era para ter funcionado? Cara, não dá para ter só governança e não dá para ter só técnico. Total. Precisa andar em conjunto, né? Esse talvez uma métrica, um bom trabalho. E o que baliza isso? É aquilo que a gente conversou lá no começo. Eu tenho que ter 5 pontos chaves. Primeiro, governança, obviamente. Quando eu não tenho, eu tenho que startar, tenho que criar. Segundo, gestão de identidade. Eu preciso ter isso como o pilar de tudo. Terceiro ponto, eu vou olhar para a questão de resiliência cibernética. E aí eu estou falando de tudo. Impacto, atividade que eu executo, né? Restabelecimento, eu tenho DR? Não tenho? Quanto tempo, né? Aí a gente vai entrar em MTTR, etc. Mas se eu tiver um impacto, quanto tempo eu levo para restabelecer meu ambiente? Ou faz uma outra pergunta. Será que eu restabeleço meu ambiente? Volta? Será que volta? Tem coisas simples, né? Aplicando um Pareto ali simples, eu vou conseguir ter uma maturidade de segurança já consolidada. Mas a galera, às vezes... e eu não acho isso uma crítica ruim, eu acho até propositiva. Investe tanto, cara, em outras áreas, né? E investe pouco em segurança. Eu sempre ouço isso de vários parceiros de SEC. Mas por que isso acontece? Porque eu não tô sabendo reportar. Eu não tô sabendo me posicionar como um bom profissional de SEC. Eu tô olhando muito pro técnico, né? Tô baixando a cabeça aqui, tô escovando o bit, mas eu não tô falando a linguagem que o board sabe, cara, que é número, é financeiro, é gestão de risco versus impacto. Então eu não tô me vendendo bem, sacou? E aí isso compromete a evolução, né? Total. Cara, eu lembro quando teve... O episódio é triste, então vou falar com respeito aqui, pessoal, tá? Quando teve aquelas chuvas e alagou tudo lá no sul. Então, beleza. Eu vou falar só da parte técnica. Fechei parênteses, porque teve alguns data centers, quando você falou sobre isso, né, de subsolo, porque teve uns do governo. Sim, pô. Que estavam no subsolo e que ficou fora serviços do governo. Então imagina, a situação já é crítica, e aí o serviço do governo tá fora porque o data center morreu, porque os caras tinham um plano merda. Desculpa falar aqui, usar essa palavra, mas, pô, é a melhor que eu tenho. Eu podia usar palavras bem piores, né? Para continuidade de negócio. Pô, eu já conversei com um cara uma vez, e era sobre isso, disaster recovery, né? E ele chegou com a ideia, poxa, né, que você falou, pô, se der merda,
a gente vai fugir para a nuvem, tá? Então o nosso DR é para lá e resolveu, sei lá, né? A gente volta. Clássico, beleza. Eu falei, tá bom, mas leva um tempo pra gente poder fazer isso. Não é assim. Eu não faço de hoje pra amanhã. É isso. Provavelmente eu não faço, olha, pelo seu tamanho, provavelmente eu não consigo fazer isso dentro desse semestre, tá bom? Não, como assim? Eu só preciso... Aí veio o meu problema. É só rodar os Terraform. Não, foi pior, cara, porque não tinha muita coisa de Terraform. Olha só o que ele me fala. Eu só preciso do plano, por escrito, só no papel, pra poder entregar pro board. A gente não precisa fazer na prática. Isso eu não faço. É isso aí. Eu nem sou bom de papel, pra começar. Mas com o chat GPT agora, eu fiquei top. Cara, eu não faço esse tipo de plano. Porque, mano, vai dar merda. Aí alguém vai tirar esse papel da gaveta e vai vir jogar na minha cara. Tem uma palavra, não sei se você está acostumado a ouvir, né, ou ter proximidade, que tem algo... Eu não curto muito, não porque ela não atenda o objetivo, ela atende. Mas de novo, olhando por uma questão de papel, de política, ela vai ser um papel que vai tomar um furo, né? Carta de risco. Carta de risco. Um documento que a gente vai escrever para assumir os riscos. Isso é importante. Principalmente nessa pegada como o pessoal te solicitou. Cara, vamos fazer um PCN aqui, um DR, descrever ele, e aí você me entrega e tá validado o fluxo, ou tá validado o trampo, né? Beleza. Peraí. Deixa eu descrever aqui uma carta de risco e você assume isso pra mim? Peraí, assina lá. Não, assim não. Não precisa disso, pô. Vamos validar. Beleza, então eu nem preciso fazer essa carta, porque vocês vão validar, entendeu? Já peguei muito situação desse sentido, principalmente projeto que tá rodando, que aí às vezes a gente acaba entrando no contexto da empresa e tá rodando um monte de projeto, né, cara? A empresa não vai depender de um profissional de SEC que vai chegar lá para resolver a parada. Não, eles vão viver normal. E aí o cara de SEC chega, a primeira coisa que ele vê já é um monte de vulnerabilidade. Eu já identifiquei algumas abordagens ruins. O pessoal já chega e senta o pé no freio. Para. Tá tudo errado o projeto. Primeiro que a empresa tem 100 anos. Tudo errado não tá, porque senão não tinha chego com 100 anos. O que ela não tem é uma cultura para olhar para segurança. E aí isso a gente sabe que vai levar mais 50 anos para implementar de 0 a 100, talvez, né? E nem vai chegar. Mas a gente tem que ir devagar. O cara já toca o pé no freio. Pronto. Acabou, ele queimou a entrada dele no processo, no projeto. Agora, se ele entendeu a empresa, ele parou para analisar os riscos de determinados projetos e ele mensura, olhando para risco, quais são os itens que ele precisa tratar versus joia da coroa, versus impacto, não tem erro. O board ele vai te agradecer porque você não vai ser limitante, você não vai limitar o avanço da empresa, você vai ser um profissional assertivo porque você vai se posicionar e vai falar só de fato ao que realmente precisa investir naquele momento, e isso vai somar positivamente para o futuro, porque num próximo projeto eles já vão te chamar no início. Por quê? O Leandro é um cara que ele tem uma visão diferenciada, ele não vai bloquear o meu avanço como projeto, ele vai me ajudar, ele vai me orientar, entendeu? Total. Agora, se eu venho já freando, não vai isso, não vai aquilo, cara, você acha que você vai te chamar para uma reunião? Não, acabou, eles não vão querer nem te ouvir. Não, falar no Leandro. E sabe o que é o bacana, João? Eu já passei por todas essas etapas. Eu já fui o cara que trancava a rua, não vai subir ninguém, aqui só vai passar se eu disser que sobe. Cara, eu já fui esse bola murcha. Não é legal. Fui mais cabeça dura ainda, porque daí a gente entra num processo de sair de ser bola murcha e começar a ser o cara tech. Não, mas vem cá. Aí a gente cai na amizade. Não, mas o João é meu parceiro. Dou um privilégio pra ele e tranco o pessoal. Não. Hoje eu trabalho com conformidade, gerando valor ao produto. Cara, eu vou entrar com a medida certa de dose de controles para determinado produto, olhando para onde? Resiliência, se eu for afetado, quando que eu volto, e risco versus impacto. Porque daí eu tenho uma régua fácil de medir, porque se eu apertar um pouquinho, eu vou ver o semblante do gestor financeiro. Eu já sei que esse cara vai dizer o seguinte:
não tem grana para isso, Leandro. Dá uma flexibilizada. Pô, beleza. Agora, se eu fosse o bola murcha lá do passado, o cara já não ia nem deixar eu entrar na reunião, né? Então, eu acho que a sacada da segurança hoje é o profissional de segurança que é técnico ter um olhar e uma fala diferenciada com a gestão. Ele precisa ser assertivo. Se ele não atuar assim, mas é generalizado, Leandro? Talvez, não sei. A gente precisa ainda ver essa mudança do mercado, né? Porque hoje a gente tem o papel do CISO, que talvez faça essa sensibilização numa grande empresa. Mas nas menores, tem o carinha de AppSec ali, né? O profissional de AppSec, ou de segurança de nuvem, ou o arquiteto de nuvem. Não é nem o cara de SEC, mas o arquiteto de nuvem tá lá desenrolando as paradinhas de SEC. E tá tudo bem. Mas esse cara, ele precisa ter a habilidade de sensibilizar e de se reportar na hora correta, sabe? Acho que isso é uma mudança de cultura que tá tendo e que vai gerar valor pro profissional, né? Total. Porque daí ele foge da zona de conflito. Uhum. Não, com certeza. Cara, esse mundo tem muita coisa pra falar. Eu tinha listado uma pá de coisa aqui. Rapaz, é uma loucura. Segurança é um buraco negro. Não. Já vamos ter que programar a parte 2 aqui, viu, Leandro? Massa. Que eu tenho observabilidade aqui nesse episódio, nesse podcast. Imagino. E eu percebo que as pessoas vão saindo. Ai, não, terminei de lavar. Eu falei com uma turma lá no DevOps Days de Fortaleza, eles falaram, é meu companheiro de lavando a louça. É isso aí, pô. Pô, eu também escuto podcast lavando a louça, gente. É claro. Isso. Vamos aumentar a quantidade de louça pra gente escutar o podcast inteiro. Escutem episódios. E DevOps Days Floripa, né, cara? Vamos participar também, né? Bora. Eu vou tá aí no DevOps Days Floripa. Bora. Quem for de Floripa, gente, vai lá e fala assim, eu vim pelo Cubicast. Vamos estar na organização, fazer o negócio acontecer. Massa demais. Pô, eu vou tá aí no DevOps Floripa. Eu vou estar no DevOps Porto. Massa. Minha agenda, parece que eu sou uma celebridade. Minha agenda é do final do ano. Vou estar no DevOps Days Porto. Eu acho que São Paulo é primeiro. Tô confuso nas datas. Bom, eu vou estar no DevOps. Primeiro é a Cloud Native Day. Vai ser aqui em São Paulo. Depois, se eu não me engano, é o DevOps Porto, Floripa. Não, acho que Floripa é o último. São Paulo é antes, eu acho. Floripa é dia 6, Dia 6, né? São Paulo é dia 22 de novembro. Então é novembro. Então, São Paulo é novembro, depois é Porto e... Porto, você fala Porto Alegre, né? Porto Alegre, Isso, é dia 29. 29, então é isso aí. Todo final de semana. Então vai ter o DevOps São Paulo, aí no outro final de semana Porto Alegre, depois no outro final de semana Floripa. É puxadaço, pô, puxadaço. Mas o que eu vou contar de mentira de Kubernetes não tá escrito. Mas... Cara, acho que o bacana da área é porque a gente tem história, né? E por que tem história? Porque quem não teve uma experiência ruim durante ali o contexto? Mas por que ruim? Porque as experiências boas vieram da ruim. Total. É onde a gente escala, né? Cara, eu sempre conto que a minha primeira façanha foi em 1994 utilizar um orelhão para usar a internet. Massa. Cara, baixa renda, como que faz, né? Preciso usar, cara. Aí eu comecei a usar os discadores em casa, veio uma fatura lá, a mãe foi lá e cortou o telefone. É assim. Já era. Quem não passou por isso? Cara, eu quero usar, eu vou ter que dar o meu jeito. Fui lá, jacarezinho, papuf e usamos. Foi embora, funcionou por um bom tempo. Beleza. Segunda façanha, entrei numa empresa, analista de infraestrutura, era o vulgo estagiário ainda na empresa, preciso que você troque as memórias do servidor. Legal. O servidor eu tinha escutado que era hot swap. Olha só que termo bonito. Que bonito. Cara, pode trocar tudo no servidor a quente. Nossa, cara, que loucura isso. Nunca vi disso na minha vida, nunca nem ouvi falar nisso. Não, isso aqui é o supra-sumo, rapaz. A empresa pagou $300 mil nesse servidor, isso aqui é o top. E quem que vai trocar a memória? Você. Pô, tá maluco, rapaz? Faz 2 dias que eu tô aqui. Não sei fazer isso aí. Só ir lá trocar, é bem tranquilo. O servidor é hot swap. Ele era hot swap nas fontes. Não de memória, né? Mas só que esqueceram de me contar isso.
Pra arrancar a memória foi tranquilo, pra ligar deu um probleminha. Parei a empresa 18 dias. Nossa, cara. Sério? Pegou fogo. Que da hora. Pra mim, foi uma experiência. Pô, acredito, boto fé. Eu costumo perguntar nas entrevistas, inclusive, eu faço essa pergunta. Me conta uma história ruim. Essa foi uma. Que você aprendeu. O maior ruim que virou à noite. Porque as bonitas, eu já vi no LinkedIn. É isso aí, mano. mano. Não me importo com essas. Eu quero as que deu errado. Essa deu muito. Essa que eu quero. Tipo, a que você pensou, mano, eu vou viver da minha arte. Eu não sei fazer arte nenhuma, mas eu vou viver da minha arte. É isso. TI não é pra mim. Cara, eu fiquei... Pra restabelecer o ambiente, deu 7 dias. Deu 9 dias. E pra voltar tudo, a gente levou quase 3 semanas. Nossa senhora. Eu virei uma semana dentro da empresa, praticamente. Porque foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. E aí, como eu recém tinha entrado, eu pensei, putz, cara, eu vou ser demitido, né? É daqui pra rua. Pô, não vou arrumar emprego em lugar mais nenhum. Então, cara, mas eu suei a camisa naquele trampo. Deu boa, né? O pessoal entendeu, viu que era falta de instrução, de conhecimento, etc. Eu lembro que o dono da empresa, ele me via bem apurado, né, cara, dessa empresa que eu causei o incidente. E ele ria. Ele era, assim, uma pessoa bem calma. Ele ria, ele disse assim, ô, jovem, você tá passando apuro, hein? Mas fica tranquilo, a gente tem seguro, fica não sei o quê. Então ele me acalmava em relação a isso, sabe? Mas, cara, imagina, aquilo ali poderia ter sido a derradeira da minha carreira. Pô, com certeza. E, pelo contrário, eu usei aquilo ali para uma motivação, como, de fato, uma injeção de ânimo no processo. Uhum. E aí, a partir dali, eu comecei a buscar certificações como base de consolidação de conhecimento mesmo. Que legal. Então, caí pra cima, né? Que é outra história de certificação que o cara nunca deixa de ter, né? De correr atrás. Toda vida tu tem uma pra fazer. Sim. E tem mais umas 10 que tu tá devendo. O Rafa que diga pra gente, né? O bicho é papo certificação. Nossa. Não, pra alcançar o Rafa eu preciso de outra vida. Não aguento. Eu também tô na lida aí, cara. A gente troca figurinha cara, é muito trampo, é muita coisa pra correr atrás, né, cara? Enfim, já perdi meus cabelos e ainda vi que falta lenha, falta estrada aí. Antes da gente acabar nosso papo aqui, a primeira parte, hein, pessoal? Vai ter parte 2. Bora. Antes da gente acabar nosso papo, essa parte, queria uma recomendação aqui antes da gente ir embora pra turma. Essa é a hora que você fala, pessoal, tem algo mais. Manda aí, Leandro. Por onde começar, né? Todo mundo incentiva alguns livros de segurança, principalmente de AppSec, né? E aí vão para várias recomendações internacionais e o povo brasileiro ele tem uma limitação, acho que normal, né? Por conta do modelo da educação, que não é tão evoluída nas questões do idioma. Uhum. Então, um bom livro em português que vai te passar uma base legal sobre segurança de software é esse livro aqui, ó. Ele é Segurança de Software, tá? Ele tá na 2ª edição, se não me engano, ali, não foi atualizado ainda. E ele é do Miguel Pupo Correia e do Paulo Jorge Souza. Souza com S. Cara, é um livro fantástico. Esse livro aqui eu consumo ele sempre para relembrar algumas questões. Ah, mas de ChatGPT. Galera, ChatGPT ele é muito bom. Eu ministrei uma prova, porque eu dou aula em universidade. Eu ministrei uma prova há uns dias atrás. E o aluno veio me questionar que a minha correção estava errada. Aí eu disse assim, errado? Mas é um simulado, gente. Vocês podiam ter me mandado a mensagem. Não, teu simulado tá errado. Eu disse, mas você validou onde esse conhecimento? Eu botei pro ChatGPT, ele disse que tá errado. A opção lá que você... Então, assim, ó, ele é bom, mas precisa de validação, né, galera? E agora, partindo pra deixa, todo profissional que quer atuar com segurança, ele tem um pouquinho de hacker. Tem sempre um cheirinho de hacker ali. E, cara, um livro massa, do Dr. Emerson. Ele é um delegado e, cara, é um profissional fantástico. É esse livro aqui, ó. Crimes Cibernéticos. Crimes Cibernéticos. Emerson Wendt. Cara,
pega esses 2 livros, consome, que com certeza vai dar um paradigma bem bacana sobre segurança de aplicação e um viés de forense, de OSINT com um contexto de nuvem. Eu acho que o profissional, e isso vale para todo mundo, tá? DevOps, SRE, o carinha que está mudando lá de Dev para nossa área, né? Ou um DevSecOps, enfim, eu gosto dessa palavra também. Ele vai ter um conhecimento bem bacana nos livros e são conhecimentos que você consegue aplicar no dia a dia. Acho que isso vai fazer a diferença aí pra galera. Massa, que da hora. Ó, eu vou deixar o link aqui dos livros, pessoal, pra vocês acharem. Vou pôr naquela lojinha lá que vocês conhecem, do cara que tem foguetinho pra dar rolê. Ó, eu vou ir contra uma coisa que eu sempre prego aqui, e eu mantenho o Kubecast, e a GitHub mantém o Kubecast aí, muito para compartilhar, eu gostei da sua fala, né? Para compartilhar conhecimento em português. Isso. E eu vou quebrar essa regra agora indicando um livro. Poucas vezes no Kubecast, nós estamos nos 190 quase, eu indiquei livro. Eu sou semi-analfabeto, né? Eu não sei ler, mas tem um livrinho que eu tô lendo ainda, mas tá me ajudando muito a melhorar o inglês, porque tá em inglês, então essa é a regra que eu tô quebrando aqui, galera. Melhorar o inglês e a entender certos conceitos, tá? Então o livrinho é esse da O'Reilly aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Esse Security e Observability. Olha, Brendan Crane e Amit Gupta. Pô, é um livro muito bom, que é de muito conceito, sabe? Ele explica muita coisa, não tem... aplica esse YAML aqui e você vai ser feliz. Não tem isso aqui. Porque eu gostei muito disso, né? Desde que eu comecei a entrar no buraco de segurança, né? Eu gostei muito disso, das pessoas que eu encontrei pelo caminho me falando isso. O conceito é mais importante que a ferramenta. É isso aí, mano. Tá? A ferramenta muda, você muda de trampo, né? Você mesmo disse, você muda de trampo. Agora tem orçamento para ferramenta, amanhã não tem. É isso aí. O conceito é mais importante. Eu já falava isso aqui, né? Quando a gente tá falando de Kubernetes. Se você não sabe Linux, não dá para aprender Kubernetes. Se você não sabe rede, não dá para aprender. Não, mas eu aprendi Kubernetes. Deixa dar pau, tá bom? E aí você me diz se você aprendeu. É a mesma questão de manter um cluster Kubernetes mexendo no control plane, mexendo na infraestrutura e ir para um AKS, um EKS ali com uma infra diferenciada, né? Com gestão. Exato. É um conceito diferente, né, mano? É diferente, exatamente. Então, pessoal, olha, claro, a série A O'Reilly só tem livro foda, tá? Obviamente, né? Mas minha recomendação de leitura. Tem até uma assinatura deles, cara. Oi? Um plano que eles fazem com assinatura. Eles têm até uma parada lá de assinatura que sai baratinho ali os livros, é bem legal. Isso. É que eu não... Mal eu consigo ler no papel, né? Online eu não consigo nem a pau. Mas a O'Reilly tem assinatura e tudo. Vale a pena comprar esses livrinhos, dar uma lida de vez em quando e aprendendo E, gente, olha, de verdade, eu quero falar um negócio que eu tô tentando. Você não precisa vencer ninguém. Para com essa história de tipo, eu preciso matar esse livro porque eu preciso fazer a certificação até o final do ano, porque o Rafa já tirou mais uma. Enquanto a gente tá gravando esse episódio, o Rafa já tirou mais uma certificação. Tá? Com certeza. Não adianta. Mas eu tô indo no meu tempo. Eu dou uma lida, eu mastigo esse conceito, eu vou dar uma volta de bike, eu vou ficar pensando nisso, onde é que isso se aplica, e bababá. Depois eu tenho mais um tempo, separei mais um pouquinho, vou ler mais um pouco e vou mastigar. Isso vai ficar guardado na minha cabeça. É isso aí. É assim que a minha cabeça funciona, e ela funciona só de vez em quando, né? Então, essas são minhas 2 dicas. Lê um livrinho, vai no seu ritmo, numa boa. Eu tenho um parâmetro, João, que eu durmo bem pouco, tá? Mas é uma peculiaridade minha. Eu sempre digo pro pessoal, não sou modelo para ninguém, né? Mas eu tenho meu momento de check-out, de desligamento. Cara, eu tenho tudo planejado, eu tento levar sempre na minúcia, né? Tô lá consumindo os conteúdos tudo lá da Linux Tips, estou atrás do Jeff ali, uma loucurada e tal. Maluco, se hoje eu disser assim, não vou fazer nada, eu venho aqui, eu desligo tudo, eu saio e acabou, e deu, é eu. Então, se eu estiver concorrendo, se tiver esse olhar, você tem que pensar que você está concorrendo com você mesmo. Ou seja, não tem concorrência.
é no teu tempo mesmo, como você falou muito bem. Então, é isso, mano. É, demais. Olha, Leandro, queria te agradecer muito, de verdade, pelo seu tempo. Já te agradeço pelo tempo da gente gravar o segundo episódio. Massa. Tá bom? E a gente falar... Gente, olha, o Leandro compartilhou aqui comigo um roteiro que a gente tem mais uns 3 episódios pra gravar. Caraca. Pelo menos, né? Mas, Leandro, obrigado pelo seu tempo. Gente, tá de noite, numa segunda-feira, e nós estamos gravando isso aqui ainda. Obrigado mesmo. Pessoal, quem for do DevOps Days Floripa, escreve aí. Vamos estar lá no DevOps Days. Quem for de Fortaleza, eu cheguei aqui por causa do DevOps Days. Bora. E manda um abraço pro Leandro. Agradece, gente. Porque, olha, a pessoa tem que dedicar um tempo. Ela deixou de fazer qualquer outra coisa. Podia ser nada, ele podia estar trabalhando e ganhando dinheiro, ele podia estar com a família, ele podia estar gastando a subscrição dele do Netflix, tá? Mas ele tá aqui trocando ideia e compartilhando. Estudando para CKS. Ele podia estar, exatamente, podia estar reassistindo a live de hoje do Jefferson. Jefferson, vou deixar um recado pra você. Live 8 da manhã, não rola pra mim, tá? Tá punk. Que horário é esse? Esse fuso dele tá horrível. Volta pro Brasil, já. Leandro, obrigado, cara. Se você quiser deixar um último recado aí pra galera, esse é o momento. Obrigado aí pela oportunidade, João. Pra mim eu acho que das minhas listas aqui de objetivos e sonhos, tô realizando mais uma, né? A gente se conheceu lá dentro do PIC, trocamos a ideia massa lá. Depois a gente foi participando aí dos momentos juntos, né, cara? Isso é bacana, vai fortalecendo essa amizade, esse vínculo. E quando a gente veio, né, cara, essa oportunidade veio, eu fiz uma palestra, levei minha menina com a camisetinha de hacker, muito da hora, foi minha parceira. E aí, cara, quando veio o convite, falei pra minha esposa, mano, não acredito, cara. Não acredito, que da hora. Bora pra cima e vamos compartilhar aí o conhecimento. E é uma oportunidade pra mim de ouro de verdade, tá, mano? Obrigadão aí pelo convite. E galera, o que precisar, me chama lá nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Tô sempre disponível aí pro povo. Sou um cara que participo bastante de comunidade, né? Toco aqui comunidades de user group, OASP, AWS. Cola aí que o que eu não souber, a gente aprende junto, galera. A gente vai pra frente junto, tá bom? E o que eu souber é de vocês. Aí eu compartilho conhecimento até o universo. Bora pra cima. Muito bom, Leandro. Cara, obrigado. A gente falou aqui um pouquinho dos eventos. Eu queria dizer, quem ficou até agora, eu vou gravar um videozinho só sobre isso, mas quem ficou até agora, o DevOps Day São Paulo tá no 3º lote. Mas o seu palestrinha favorito tem um cupom de desconto. Você não acredita. Cheguei nesse momento. Eu tenho um cupom de desconto agora. Então, coloca lá, palestrinha, e você tem 10% de desconto lá. Nossa. Então você volta um lote. Olha aí que beleza, tá? Economiza uma graninha, compra um Red Bull e me dá de presente lá no dia, tá bom? A gente toma junto. Combinado? Leandro, mais uma vez, obrigado aí, cara. Obrigado pelo tempo. Mano, obrigado. Eu vou deixar os links aqui, pessoal, e a gente se encontra nos eventos aí. Combinado? Até mais. Um beijo. Tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.